Então vamos ver as alterações na puberdade, tá? Então, alterações na puberdade, a gente vai ter a puberdade precoce e a puberdade tardia, tá? Gente, puberdade precoce, meio que a gente até já definiu, é quando aparecem as mamas nas meninas antes dos 8 anos da idade, ou quando tem um aumento do testículo dos meninos antes dos 9 anos de idade, tá? E aí uma regra, uma dica fácil para vocês, é vocês somarem mais 5 anos aqui nessa regrinha, tá? Então veja, se a puberdade precoce é quando a mama aparece antes dos 8, a puberdade tardia é quando não aparece a mama 5 anos depois. 8 mais 5, 13. É quando eu não tenho nenhuma mama na menina após os 13 anos. Nos meninos, se a puberdade precoce é o aumento do testículo antes dos 9 anos de idade, a puberdade tardia é o não ter o aumento do volume testicular após 14 anos, 5 anos após esse tempo, ok? Então fica aí a definição do que é uma puberdade precoce e uma puberdade tardia. Os meninos, eles fazem muito mais puberdade tardia, é muito comum no consultório, nas queixas, os meninos estarem reclamando porque não entraram em puberdade, tá? Já as meninas fazem muito mais puberdade precoce. Então é muito raro a gente pegar uma menina que fez uma puberdade tardia, até muitas vezes causa de investigação e vice-versa. Ok? Então vamos lá. Quando eu pego uma puberdade precoce, vamos dar o diagnóstico. Agora a gente vai dividir em meninas e meninos, porque o pensamento vai ser diferente, tá? Em meninas, tá? Aqui o símbolozinho feminino aqui, tá? A gente vai classificar essa puberdade precoce em uma puberdade precoce central, tá? Quando tem aquele eixo central ativado que a gente falou, ALH, FSH, gônadas. Eu posso ter uma puberdade precoce periférica, que é uma puberdade que está acontecendo fora desse eixo central, e eu posso ter só uma telarca precoce isolada. Vamos lá de um por um para vocês entenderem, tá? Puberdade precoce central. Então eu vou pegar uma menina, menor de 8 anos de idade, que começou uma telarca, e aí quando eu for avaliar, ela tem todas as coisas, todos os marcos de uma puberdade. Então além da telarca, ela vai ter aumento da velocidade de crescimento, tá? Ela vai ter um avanço na idade óssea dela, e isso vai levar a uma perda de estatura final. Esse osso dela avança tanto que hoje, apesar dela estar com uma velocidade de crescimento alta, como o osso dela está avançando muito rápido no tempo, ela vai parar de crescer antes. E ela vai acabar ficando com a estatura menor do que deveria ter pelo seu padrão familiar. E claro, quando a gente fizer o LH, sem uma puberdade precoce central, o LH vai dar positivo, vai dar alto, ok? Então é tudo o que aconteceria numa puberdade normal de uma criança, com exceção de estar acontecendo antes, levando a uma perda de estatura final. Beleza? Quando eu tenho uma puberdade precoce periférica, a primeira coisa, uma dica aqui para vocês, a periférica ela pode ser heterossexual, tá? O que é puberdade heterossexual, o que é puberdade homossexual? Homossexual é a puberdade com características do próprio sexo. Então a puberdade na menina tem que ter a característica dela, é mama, ovário, menstruação. Se uma menina começa a ter um excesso de pelo, um aumento de clítoris, uma virilização, essas são características masculinas. Não era típico para essa menina. Então aqui eu tenho uma puberdade heterossexual. E aí já vejam, minha gente, se eu tenho características masculinas numa menina, não pode ser uma puberdade precoce central, porque a central vai fazer o LH, aumentar o ovário para produzir estrógeno, é uma puberdade normal. Se eu tenho uma característica fora do normal de uma menina, isso já não pode ser uma puberdade precoce central, só pode ser periférica, ok? Então a periférica vai ser lá, pode ser heterossexual, ok? E aí eu vou ter tudo que a puberdade faz, eu vou ter avanço da velocidade de crescimento, eu vou ter avanço da idade óssea, com perda de estatura final, e uma coisa assim importantíssima é que meu LH aqui vai dar baixo. Meu eixo central está dormindo, eu não tenho uma puberdade central, eu tenho uma puberdade periférica, o LH dela vai dar diminuído, beleza? Aqui eu vou pensar em um tumor adrenal, aqui eu posso pensar numa hiperplasia adrenal congênita, produzindo hormônios masculinos também, algum problema no ovário, um cisto de ovário que começou a puberdade por si própria ali, só naquele ovário, então o LH vai estar baixinho, tá? Já a telarca precoce isolada, gente, é quando apareceu aquela telarca de uma menina pequenininha, então tá lá, menina 6, 7 anos, apareceu o broto mamário. Eu pensei, opa, broto mamário é uma menina de 6, 7 anos, muito nova. E aí quando a gente vai olhar, velocidade de crescimento dela, normal. Não tem um avanço da velocidade de crescimento. Idade óssea,
não temos um avanço importante da idade óssea. Não tenho perda de estatura final. Eu faço a projeção do crescimento dela, vejo que a projeção de crescimento dela está normal. E o LH, claro, vai estar zero, mostrando que ela não está em puberdade. A única coisa que aquela menina teve foi um brotinho mamário que apareceu aí. Isso é o que a gente chama de telarca precoce, porque está antes dos 8, isolada. Isso não é uma puberdade. A puberdade é como se fosse uma síndrome. Eu tenho a telarca, eu tenho a velocidade de crescimento aumentada, eu tenho a idade óssea aumentada, eu estou perdendo estatura final. Isso é uma puberdade. Se eu tenho só uma mama aumentadinha e não tenho mais nada, eu tenho só uma telarca precoce isolada e eu não faço nada. Eu só vigio. Tá bom? Seguimos. O que eu trouxe aqui para vocês entenderem? Eu também posso ter uma adrenarca precoce isolada. É a mesma ideia, o pubarca precoce. Então, começa os aumentos da adrenal, ou eu começo um pelinho ali mais cedo, antes dos 8 anos de idade, mas eu também não tenho mais nada feito até larca, ok? Eu tenho só a característica sem aumento da velocidade de crescimento, sem aumento da idade óssea, sem perda de estatura final. Então, são aquelas características adrenais, sem perda de estatura final, sem desenvolvimento. Então é como se fosse uma telarca precoce isolada. Então eu posso ter a telarca precoce ou uma adrenarca precoce, uma pubarca precoce. Às vezes vem para o consultório, apareceu um pelinho, você investiga tudo e não acha nada. Só aquele pelinho, não teve nenhuma outra alteração física, nem de crescimento, nem nada. É só uma pubarca precoce isolada e ninguém vai fazer nada também. Beleza? Agora vamos para os meninos. Os meninos, a gente vai ter a puberdade precoce central ou a puberdade precoce periférica. Quando eu tenho a puberdade precoce central, eu vou ter todas aquelas características de uma puberdade no menino, que é o aumento do volume testicular, com aumento da velocidade de crescimento, sendo que aqui ele está menor do que 9 anos. E aí começa a idade óssea dele a avançar, o que vai levar à perda de estatura final. Tá? E aí isso vai comprometer a altura final dele, e aí se a gente dosar LH, como é central, o LH vai dar aumentado. Então tem todas aquelas características que deveriam acontecer depois, que estão acontecendo antes dos 9 anos, com perda de estatura final, né, esse menino vai ficar prejudicado. Já a periférica dos meninos, já trouxe também uma dica aqui para vocês. Palpem os testículos, vejam o testículo. Por quê? Na puberdade precoce central, o que é que a gente tem? O LH, o FSH, ele vai para onde? Para o testículo. Qual é o primeiro marco do testículo? Qual é o primeiro marco da puberdade do menino? O aumento do testículo. Então, eu tenho um aumento do volume testicular. Se eu tô um menino que está com pênis aumentado, que está com muito pelo, está virilizado, eu palpei o testículo e o testículo está pequeno, o testículo está assimétrico, essa puberdade não pode ser central. Não é o testículo que está produzindo essa testosterona em excesso. Então, provavelmente, eu tenho algum eixo por fora. Se ele então assimétrico, tem um testículo muito grande e outro está muito pequenininho, provavelmente eu posso ter um tumor testicular aqui. E se estão os dois pequenininhos, não está vindo aqui não, deve estar vindo de outro canto. Ou um tumor em outro local, no adrenal, ou esse menino está usando alguma medicação, um testosterona, alguma coisa assim, mas não vai ser central, tá? Então, na puberdade precoce periférica, eu vou ter os testículos nessas características, tá? Com aumento de velocidade de crescimento, com aumento da idade óssea, com perda de estatura final e, claro, LH dele vai estar baixo, provando que o eixo central dele está desligado, ele não está em puberdade precoce central. Então essa é a característica da puberdade precoce periférica no menino. Conseguiram entender a diferença? Beleza. Como é que eu vou dar diagnóstico para essas crianças? Primeiro, exame laboratorial, né? Claro. Então a gente vai, sem dúvida, pedir exames com LH, com FSH, para saber como é que está meu eixo central, tá? E aí eu já trago uma coisa muito importante, tá, gente? O LH, lembra quando eu falei que com o GH ele tinha pico? O LH ele também tem picos. Então, se você dosar o LH nesse momento, beleza, vou pegar o LH alto, mato o diagnóstico de puberdade precoce central. Se eu doso aquele nesse momento, o LH vai vir baixo. E eu não posso excluir, dizer, não é puberdade central não, LH baixo e tal. Então o que é que a gente faz? A gente pode dar um estímulo com o GNRH. Tá? Quando eu dou o estímulo com o GNRH aplicado, tá, na criança, é muscular, certo? Então tá lá a criança dela lá com o LH dele baixo, na hora que você aplica o GNRH, ele vai fazer um pico de LH depois desse estímulo. E aí eu vou dosar esse LH depois da aplicação do GNRH, e se ele der alto, eu confirmo que ela está tendo liberação de LH, a puberdade ali é precoce. Se ele continua baixinho, não, aí você vai pensar em puberdade periférica. Tá? Então, o que é que a gente normalmente faz? Eu pego um LH basal,
Tô lá, eu vou pedir meus exames, tudinho, eu vou lá, peço o LH, veio alto, matou, alto é alto, não tem o que fazer, ele já está em puberdade precoce central. Se veio baixo, aí eu vou fazer o estímulo com GNRH. Fiz o estímulo, continuou baixo, realmente a puberdade é periférica. Fiz o estímulo, teve um pico de LH, aí não, realmente eu tenho a puberdade central. Beleza? Posso fazer a relação LH-FSH, tá? Se essa relação tiver maior que 1, a gente já conta isso como já mais um preditor da puberdade ser ativa, tá? Posso dosar testosterona nos meninos, que vai estar aumentada, né, no caso de puberdade. Estrógeno nas meninas não é bom dosar, porque o estrógeno é difícil essa subida, a medição do estrógeno, então normalmente não é muito de confiança. A testosterona é bem tranquilo, tá? Lembrando que essa testosterona também pode vir da adrenal, então fica essa dica aí, tá? E adrenais, 17-hidroxiprogesterona, principalmente para se a gente estiver pensando em puberdade causada por hiperplasia adrenal congênita e os basais adrenais, tá? De exame de imagem, idade óssea, até para a gente ver se está tendo esse avanço de idade óssea, está tendo essa perda de estatura final. Em meninas, principalmente em meninas, ultrassom de pelve, para ver como é que está o crescimento ovariano, volume ovariano, uterino, para a gente já ter ideia como é que está. Posso aumentar para um abdominal se eu já quiser ver alguma malformação, se eu quero ver se tem um tumor ali, se eu estou pensando na puberdade periférica, por exemplo, tá? Para ver um adrenal. E a ressonância de sistema nervoso central, aqui é importante, tá? Quando eu estou com a puberdade quando eu estou com a puberdade precoce, lembra aquela coisa que eu falei lá no começo? Quem é que faz mais puberdade precoce? Meninas. Lembra que a gente falou? Meninas faz puberdade precoce, menino quase não faz puberdade precoce. Toda vez que eu tiver uma criança do sexo masculino fazendo puberdade precoce, eu sou obrigado a fazer uma ressonância sistema nervoso central, porque muitas das causas é de efeito uma massa, um tumor, algum problema no sistema nervoso central. Então eu sou obrigado a investigar nos meninos toda vez que eu tiver uma puberdade precoce. Nas meninas, como é comum essa puberdade precoce, a gente não faz ressonância de rotina, a não ser que essa puberdade seja muito precoce. E a gente considera muito precoce menor do que 6 anos de idade. Então, se a menina for menor do que os 6 anos de idade, aí a gente vai para exame de imagem também. Ah, a menina começou a mama com 7 anos de idade. Não, a gente não vai fazer. Beleza? Menino todos, menina só abaixo dos 6 anos de idade. Beleza, pessoal? Ok, vamos tratar. Se eu tenho uma puberdade precoce central, a gente vai tratar com o quê? Com o análogo do GNRH. O mesmo análogo que a gente fez para dar aquele estímulo lá no LH? Se a gente continuar dando o análogo do GNRH, ele inibe esses picos do LH. Ele vai dar aquele primeiro na hora que a gente fez o estímulo, tá? Mas se eu continuar aplicando a medicação, ele não deixa mais eu ter picos de LH depois. Então você inibe a puberdade, tá? Então eu vou tratar com o mesmo análogo GNRH que eu posso ter feito o teste antes. É só eu continuar dando a medicação. Então, é assim que eu bloqueio a puberdade central. E a puberdade precoce periférica, gente, a gente vai tratar a causa base, tá? Se eu tenho um tumor causando aquela puberdade, a gente vai tirar aquele tumor. Se é uma hiperplasia adrenal causando, a gente vai tratar aquela hiperplasia, fazendo tratamento daquela hiperplasia. Se é porque está usando alguma medicação, aí tá show, usando anticoncepcional escondido da mãe, tá tomando, a gente vai mandar parar de tomar o anticoncepcional, o hormônio lá, de forma exógena. Então a gente vai tratar a causa base da puberdade periférica. Na central não, a gente precisa tratar o eixo, então é com o análogo do GNRH. Agora vamos falar da puberdade atrasada, tá? A gente tá falando tudo agora de puberdade precoce, vamos parar um pouquinho para falar da puberdade atrasada, tá? Gente, a puberdade atrasada a gente vai dividir em 3 grupos. Nós temos o retardo constitucional do crescimento da puberdade, aquele RCCP que a gente falou lá quando falou de baixa-estatura. A gente tem o hipogonadismo hipogonadotrófico e o hipogonadismo hipergonadotrófico. Hiper e hipo, tá? Vamos começar pelo retardo constitucional. Gente, o retardo constitucional, como a gente já falou, inclusive lá em crescimento, é uma coisa normal, tá? Vão ser adolescentes saudáveis, que muitas vezes vai ter essa história familiar de puberdade atrasada, e que a estatura é ali devagarzinho, com a velocidade de crescimento muitas vezes compatível lá com a idade óssea, que é atrasado. É aquela criança que vai devagar em tudo, mas chega. Ela vai devagar, vai terminar a puberdade lá, não sei que ano de idade, lá na frente. Vai que ela vai atingir a estatura certa, vai ter a puberdade tudo ok, não vai ter problema nenhum no crescimento dela. Ela só é mais lenta, e isso tem muito a ver com história familiar, e como a gente já falou, é muito mais nos meninos, nos homens. Beleza? Agora vamos falar do hipogonadismo. Quando eu tenho um hipogonadismo, o nome já está dizendo, eu não tenho hormônios, ok? Gonadotrófico.
Esse hormônio pode ser hipogonadotrófico, então quando minhas gonadotrofinas não são liberadas, então meu problema é lá de cima, não está tendo a liberação, ou pode ser hipergonadotrófico, meus hormônios lá de cima, meus hormônios centrais estão sendo liberados e não está funcionando. Vamos lá para o hipo-hipo. Esse hipo-hipo, gente, pode ser funcional ou transitório. Alguma coisa que está mexendo com a minha cabeça e está fazendo com que o meu cérebro não esteja liberando meu LH, meu FSH. Então, ele normalmente é secundário a alguma coisa sistêmica, ou quando a pessoa está muito doente, ou muito enferma, ou está passando, por exemplo, um processo oncológico, ou naqueles atletas que, tipo assim, de grande esforço físico, muitas vezes as meninas entram em amenorreia por hipogonadismo, hipogonadotrófico. Então tem alguma coisa no seu cérebro, no seu corpo, que está mexendo tanto que a última preocupação do seu eixo central é estar ali ciclando. Então ele fica ali dormindo e quando você resolve esse problema, ele vai voltar a funcionar. Então isso é muitas vezes funcional ou transitório. Mas ele também pode ser de forma permanente. Eu tenho alguma síndrome, alguma coisa que não deixa meu cérebro liberar, como por exemplo a síndrome de Kalman ou a síndrome de Prader-Willi. Então eu fico em hipogonadismo porque eu não tenho ativação e isso já veio lá do berço, lá de pequeno, de causa genética, e aí a gente tem que fazer a reposição hormonal dessas crianças de forma permanente. Beleza? Já o hipogonadismo hipergonadotrófico, a gente vai ter FSH e LH aumentados. Então a gente dosa esses exames lá no sangue, eles estão lá pipocando e a criança sem nenhuma alteração nas gônadas, tá? As gônadas dela pequenas, sem desenvolver, ela sem características secundárias, tá? Então o problema não está na liberação central, ele está tendo, inclusive vai estar alto. O problema está lá na própria gônada. Então a gente vai pensar muitas vezes em síndrome de Turner nas meninas, ou síndrome de Klinefelter, que é o XXY, nos meninos. Né? Turner é X0 e Klinefelter é XXY. Então eu tenho um problema gonadal. Aquela minha gônada é pequena, é infita, ou pode até não existir. Então o problema não é central, o problema é lá na gônada. Eu tenho um hipogonadismo hipergonadotrófico. Então a gente vai dividir a puberdade atrasada nesses três grupos. O retardo condicional que é normal, uma vez que não seja normal que eu tenha uma doença, eu vou ver se o problema é central, hipogonadismo hipogonadotrófico, ou o problema está lá embaixo, hipogonadismo hipergonadotrófico. Beleza? Ok. Estou na puberdade atrasada. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, diferenciar a causa benigna e patológica. Aquele meu problema é uma coisa só ali simples ou realmente eu tenho uma patologia? Como é que isso vai me ajudar muito? Eu posso fazer uma avaliação inicial com FSH, o LH, para saber se meu eixo central está ativo ou não, testosterona ou estradiol, tá? Se ligar na idade óssea, porque se a idade óssea estiver atrasada, a gente tem que comparar esses exames com a idade óssea, muitas vezes, e não com a idade cronológica daquela criança, tá? Ultrassom de pelve, principalmente nas meninas, para procurar se ela tem realmente ovário, se não tem alguma malformação ali, tá? O cariótipo também pode ser feito, principalmente se no exame físico a gente encontra algum estigma de alguma outra doença, tá? Posso fazer o teste de estímulo com GNRH, é aquele mesmo teste que a gente falou na puberdade precoce. Eu vou aplicar o GNRH para ver se a criança consegue ter um pico de LH depois. E ressonância magnética, muitas vezes de cérebro ou de célula túrcica, se eu estou procurando alguma coisa lá e eu estou desconfiando que a origem é central, tá? Dicas aqui, ó, níveis de testosterona acima de 20 nos meninos, geralmente prediz o desenvolvimento puberal nos próximos meses, tá? Então, se eu pego ali, no meu exame de sangue, a testosterona dele já vai de 20 para cima, opa, esse menino já deve estar entrando em puberdade, segura mais um pouquinho. Lembrando que tem que ter um pouquinho de paciência, porque, inclusive, essa testosterona pode vir da adrenal, tá? Mas a gente vai ficar ali de olho, ó, já vem a testosterona, então calma que pode estar vindo a puberdade nesse menino, beleza? E aí trouxe uma questãozinha aqui para a gente fazer junto, para a gente encerrar. Então tem uma ampla variação fisiológica em idade para o início da puberdade, que depende do eixo hipotálamo, hipofisário, gonadal. Ele quer saber aqui qual situação que a gente tem que investigar. Então vamos lá, letra A. Uma menina que não teve telarca aos 14 anos de idade, tem que ser investigado? Vamos lá, lembrar. Puberdade normal das meninas, idade mínima 8, e 5 anos depois disso, 13. Então a telarca da menina tem que acontecer entre 8 anos e 13 anos. Ele diz que é uma menina aqui de 14 anos que não teve telarca. Precisa ser investigada? Precisa, né, gente? Então a letra A já fica aí sendo como a correta, mas a gente vai só continuar. Um menino que não tem sinais de puberdade aos 12. Então a gente falou, os meninos vai de 9, 5 anos depois,
14. Então, 9 aos 14 é a idade normal dos meninos. Então, um menino com 12 anos que não entrou na puberdade, tá tranquilo, só vigiar. Uma menina com adrenarca aos 8 anos de idade e telarca aos 10 anos de idade. Então, lembra daquela sequência ATPM? Então, a adrenarca, a telarca, depois vem a pubarca e depois vem a menarca. Ele diz que a adrenarca dela foi aos 8, mas a telarca só foi aos 10. Então, telarca aos 10 também tá normal, a gente não vai fazer nada. E a letra D, um menino com aumento de volume testicular, tá ali com 4 milímetros, começou a crescer o testículo e ele tá com 9 anos. A idade mínima realmente dos meninos entrar na puberdade é 9, ele tá ali com 9, então tá tudo ok. Então a resposta realmente seria a letra A, bem tranquilo. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê nas próximas e tchau, tchau!